As luzes do palco queimavam contra minha pele, enquanto o brilho da madeira polida do púlpito reluzia sob elas. Meu nome ecoou pelo auditório, Rowena Mercer, e um aplauso educado se levantou da plateia enquanto eu avançava para receber meu diploma de MBA. Sorri para a câmera, segurando a pasta exatamente como o fotógrafo havia instruído, mas meus olhos se desviaram para a direita. A fileira reservada para minha família estava ali, à vista, vazia. Não deveria ter me surpreendido. Ainda assim, a cena me acertou fundo, como um baque oco no peito. Eu tinha me agarrado a uma esperança tênue, quase tola, de que talvez dessa vez fosse diferente. Talvez eles deixassem de lado qualquer desculpa que tivessem inventado e aparecessem por mim. Mas os assentos vazios diziam a verdade a mesma de todos os outros momentos importantes em que eles não estiveram presentes. As lembranças preencheram o vazio. Meu aniversário de 16 anos, quando Belly ganhou uma viagem de fim de semana para Nova York para participar de um workshop de dança único na vida, enquanto eu fiquei com um bolo comprado na padaria, deixado no balcão da cozinha. Minha formatura no ensino médio, quando meus pais chegaram atrasados porque precisaram levar Belly para uma sessão de fotos. O jantar da bolsa de estudos ao qual fui sozinha, porque é só uma formalidade e eles não quiseram tirar a noite de folga do trabalho. Belly era 3 anos mais nova, a filha de ouro. Cada capricho dela virava um projeto que toda a família abraçava. Já meus sonhos eram recebidos com lembretes para ser prática, autossuficiente e não esperar favores. Seja mais dura, Rowena, meu pai costumava dizer, como se resiliência fosse um casaco que você pudesse vestir quando quisesse. O aperto de mão do reitor durou o suficiente para me trazer de volta ao presente. Saí do palco sob os aplausos de estranhos e voltei ao meu lugar, entre os outros formandos, sentindo o peso do diploma no meu colo. Colegas se inclinavam para abraçar suas famílias que torciam animadas, flashes disparando, buquês sendo entregues. Eu mantive as mãos entrelaçadas e o rosto neutro, já ensaiando a resposta que daria mais tarde quando alguém perguntasse: sua família veio? Quando a cerimônia terminou e pisei no ar fresco da primavera, meu celular começou a vibrar. Eu estava na metade da escadaria em frente à Law Memorial Library, com o diploma ainda debaixo do braço, quando ele vibrou de novo. O número era desconhecido, mas com código de área local. Por um instante, quase deixei cair na caixa postal, mas algo no momento me fez deslizar o dedo para atender. Senhora Mercer, disse uma voz grave, controlada. Aqui é Elliot Brandt, advogado do espólio da família Lewis, em Harbor Bay. Estou ligando a respeito dos assuntos de seus avós. Meu fôlego travou. Meus avós. Eu não ouvia seus nomes Thomas e Evelyn Lewis pronunciados havia meses. Não desde o discreto serviço memorial que eu mesma organizei quase sozinha. Sim, ele prosseguiu. Como única herdeira, a senhora recebeu a propriedade e os investimentos deles. Precisaremos nos encontrar em breve para discutir os detalhes, mas já posso adiantar que o valor atual do espólio é de aproximadamente $1 milhão. Eu parei de me mover. Ao meu redor, os formandos riam e posavam para fotos, mas as palavras $1 milhão pareciam ter sugado todo o som do ar. Não era exatamente o número que ocupava minha mente, e sim o fato de que eles tinham me escolhido de forma deliberada, inequívoca. As imagens vieram sem convite, meu avô, de camisa de flanela gasta, me ensinando a consertar um poste de cerca solto, as mãos da minha avó cobertas de farinha enquanto abríamos massa de torta no velho balcão da cozinha, os dois lendo lado a lado na varanda, com o mar logo além do jardim de rosas. Do ensino médio até os últimos anos deles, eu era quem subia nos fins de semana para cortar a grama, trocar lâmpadas, separar a correspondência. Eles nunca pediam muito, apenas companhia e ajuda com pequenas coisas que já não conseguiam fazer. Meus pais e Belly raramente apareciam, exceto para as fotos de ação de graças ou uma parada rápida a caminho de outro lugar. Senhora Mercer, a voz de Elliot me trouxe de volta. Se a senhora puder estar em Harbor Bay esta semana, começaremos a transferir o controle para você. Sim, respondi. Combinado, respondi firme. Trocamos os detalhes e encerrei a ligação, guardando o celular de volta na bolsa. O vento de primavera trazia um leve frio, mas não era o clima que me fez apertar o diploma com mais força. Era a súbita consciência de que esse presente vinha com uma sombra. Eu conhecia minha família bem o suficiente para saber o que aconteceria quando eles descobrissem. E não ia esperar esse dia chegar despreparada.
2 dias depois da ligação de Elliot Brandt, eu estava sentada em um escritório envidraçado no centro de Portland, de frente para Damon Clay, um advogado especializado em fundos fiduciários recomendado por um ex-colega de turma. Damon estava na casa dos 40, olhar calmo, o tipo de homem que falava pouco, mas deixava claro o que queria dizer. Depois de me ouvir contar a história da minha família, como emprestar, no vocabulário deles, significava nunca mais voltar, e como ajudar a administrar era só um passo antes de tomar para si, ele se recostou na cadeira. Se você quer deixar isso à prova de qualquer brecha, disse ele, um traste irrevogável é a sua melhor opção. Uma vez estabelecido, ninguém, nem mesmo você, pode transferir os bens de volta para o seu nome pessoal. Eles ficarão fora do alcance de qualquer um, e você será a única administradora, disse ele. Soava definitivo e talvez um pouco implacável, mas era justamente essa definitividade que eu precisava. Passamos as 3 semanas seguintes em um turbilhão de assinaturas, transferências e envelopes lacrados. Damon providenciou que uma LLC, pertencente ao Traste, assumisse a propriedade de Harbor Bay. Todas as contas de serviços, registros de impostos e apólices de seguro foram transferidos para o nome dessa entidade. As contas de investimento que meus avós haviam deixado foram encerradas, e os fundos movidos para aplicações administradas pelo Traste, com autenticação dupla de acesso. Apenas Damon e eu tínhamos controle. O rastro documental desapareceu do Maine. Cópias dos documentos originais foram guardadas em um arquivo trancado no escritório de Damon e em um cofre em Boston, bem longe de qualquer pessoa da minha família. Não contei para ninguém. Nem mesmo para meus amigos mais próximos. Quanto menos pessoas soubessem, menos fios soltos minha família teria para puxar. Numa noite, sozinha no meu apartamento, me peguei pensando se isso me tornava fria, cortando-os de forma tão completa, antecipada, sem dizer uma palavra. Era um tipo de rompimento que não poderia ser desfeito. Mas então me lembrei de todas as vezes em que eles me viram correr atrás para pagar minha própria faculdade, de cada marco importante que ignoraram, de cada comentário maldoso jogado por cima do ombro enquanto se afastavam. E percebi que a frieza foi exatamente o que me manteve viva naquela casa por anos. Quando Elliot ligou para dizer que a transferência do espólio estava oficialmente concluída, o cadeado já estava no lugar. Agora, tudo o que eu precisava fazer era esperar que eles descobrissem. Começou de forma sutil, quase como se todos tivessem combinado seguir o mesmo roteiro. Uma mensagem de Belly: vi que você esteve em Harbor Bay no fim de semana passado. Pensei em passar aí qualquer hora. A gente devia colocar a conversa em dia. Uma ligação da minha mãe, com uma voz exageradamente calorosa, perguntando como estava o trabalho e se eu já tinha pensado no futuro da casa. No primeiro fim de semana em que voltei à propriedade, meu pai apareceu na entrada da garagem com uma caixa de ferramentas, dizendo que tinha notado que o corrimão da varanda estava solto da última vez que passou por ali. Se ofereceu para consertar. De graça. Eu disse que já estava cuidando disso. Belly, por outro lado, foi mais insistente. Ela aparecia com uma lata de biscoitos ou um ramalhete de flores, passeando pelos cômodos com aquele sorriso radiante, fazendo perguntas que soavam casuais, mas não eram. Você ainda guarda a escritura na casa? Só curiosidade. Nunca cheguei a ver. Eu mudava de assunto todas as vezes. Certa noite, durante o jantar na cozinha deles, minha mãe colocou um frango assado sobre a mesa e iniciou um discurso sobre como era importante manter a propriedade da família dentro da própria família, lançando-me olhares como se eu pudesse, de repente, me oferecer para dividir a herança. Belly entrou na conversa dizendo o quanto sempre amou aquele lugar, como conseguia se imaginar morando ali, talvez até reformando. Eu apenas sorri, assenti e não ofereci nada. Cada visita, cada telefonema era uma pressão lenta contra os limites que eu havia estabelecido, um teste em busca de fragilidade. Eles achavam que eu ainda era a filha que cedia com insistência suficiente, a irmã que abria mão para manter a paz. Mas me certifiquei de responder a cada insinuação com um vago e concordante, dando a eles a ilusão de que eu não havia fortalecido o terreno que tanto queriam conquistar. A paciência deles era tão calculada quanto a minha. E eu sabia que, cedo ou tarde, um de nós decidiria que era hora de dar o próximo passo. Naquela manhã, o ar estava tão frio que ardia nos pulmões enquanto eu varria um punhado de folhas de bordo da varanda. O oceano estava agitado, um ronco baixo por baixo do choro constante das gaivotas. Eu tinha acabado de encostar a vassoura no corrimão quando um SUV preto familiar entrou na entrada, triturando o cascalho sob os pneus.
Belly saiu primeiro, o cabelo perfeitamente preso para trás, a expressão iluminada com aquele tipo de confiança que geralmente significava que ela achava que já tinha vencido. Meus pais vieram logo atrás, minha mãe segurando uma pasta fina, meu pai caminhando com aquele passo lento e calculado que usava quando queria aparecer no controle. Bom dia, Ro, chamou Belly, vindo em minha direção. Só queria que você soubesse, esta casa agora está no meu nome. Ela disse tudo em uma única respiração, como se mal pudesse esperar para soltar a notícia. Mamãe e papai acham melhor você se mudar esta semana. Já tenho um comprador em potencial. Eu não me abalei. É mesmo? Respondi. Meu pai deu um passo à frente, tirando um maço de papéis da pasta. O testamento dos seus avós tinha um erro. Tecnicamente, a propriedade deveria ter sido deixada para você e sua irmã. Trabalhamos com um advogado para corrigir isso e transferimos o título para Belly, assim fica mais fácil de administrar. Ele estendeu os papéis para mim, como se esperasse que eu os recebesse com gratidão. Olhei para baixo. À primeira vista, poderiam enganar alguém que não soubesse o que procurar um selo azul no canto, assinaturas em caligrafia rebuscada, mas o design do selo estava errado, o número do carimbo do cartório estava incompleto e as assinaturas eram trêmulas, inconsistentes. Belly sorriu como uma corretora prestes a fechar um negócio. Não se preocupe, eu cuido de tudo. Podemos chamar os caminhões de mudança em uma semana. Deixei o silêncio se prolongar, observando a certeza nos olhos deles e registrando cada detalhe, a data no topo, o nome do suposto tabelião, até a marca d'água quase imperceptível que não batia com os registros do condado. Eu ouvi vocês, disse finalmente, mantendo a voz firme. Então dei um passo para trás, deixando que acreditassem que tinham fincado sua bandeira. Eles foram embora com um ar satisfeito. Fiquei na varanda até o SUV desaparecer, já sabendo que não teria de esperar muito pela próxima jogada. 2 dias depois, o som de pneus esmagando o cascalho chegou mais cedo do que eu esperava. Um caminhão de mudanças branco apareceu primeiro, com o SUV preto logo atrás. Do banco do passageiro, Belly saltou usando um agasalho esportivo ajustado, celular na mão e os olhos brilhando de antecipação. Meus pais vieram em seguida, meu pai com um sorriso fixo, minha mãe já gesticulando em direção à varanda como se estivesse dirigindo uma peça de teatro. Atrás de mim, Mark Ellery, funcionário do cartório de registro de propriedades do condado, estava impecável em um terno azul marinho bem passado, uma pasta de couro presa sob o braço. Havíamos conversado na noite anterior, ele revisara cada documento do trust e concordar em se encontrar ali pessoalmente. Agora, ele permanecia calado e firme enquanto eu cruzava os braços sobre o peito. Os carregadores mal tinham chegado à calçada quando diminuíram o passo, percebendo a cena diante deles. Meu pai tentou continuar avançando, papéis na mão, mas Mark deu um passo à frente, abriu a pasta e retirou um documento carimbado com o selo do condado. Senhor e senhora Mercer, senhora Belly Mercer, disse ele, com uma voz clara o suficiente para ser ouvida até o caminhão. Estou aqui em nome do cartório de registros de propriedades do condado. Desde abril passado, esta propriedade foi transferida para um trust irrevogável sob a administração exclusiva da senhora Rowena Mercer. Qualquer tentativa de transferência de propriedade após essa data é legalmente nula e pode constituir fraude. Belly piscou rapidamente. Fraude? Nós apenas corrigimos um erro no testamento. Mark nem sequer olhou para ela. Nossos registros mostram que a papelada apresentada por vocês utilizou um tabelião sem licença e foi processada por um serviço de fora do estado que já foi sinalizado por registros fraudulentos. Esta é a notificação oficial. Qualquer nova tentativa de reivindicar esta propriedade sem autorização será encaminhada para investigação criminal. Os carregadores trocaram olhares e começaram a recuar em direção ao caminhão. Os lábios da minha mãe se apertaram em uma linha fina. Meu pai dobrou os papéis lentamente, como se quisesse ganhar tempo, antes de se virar bruscamente em direção ao SUV. Belly permaneceu por mais um instante, o rosto endurecendo. Você vai se arrepender disso, murmurou. Eu não respondi. Não precisava. Quando o som dos motores desapareceu ao longe, Mark me entregou minha cópia da notificação, o olhar firme. Eles não vão esquecer disso. Nem eu. E eu sabia que o silêncio que se seguiu não duraria. 3 manhãs depois do confronto na varanda, encontrei um envelope grosso enfiado na minha caixa de correio.
O remetente era um escritório de advocacia em Portland que eu nunca tinha ouvido falar, mas o nome logo abaixo era imediatamente familiar: Sylvia Mercer. Dentro, havia uma carta de 4 páginas, impressa em papel encorpado de tom creme. A linguagem era polida, mas as exigências, nada sutis: $150 mil em dinheiro como compensação emocional, copropriedade da casa de Harbor Bay com Belle e uma mesada mensal até nova ordem, para garantir o bem-estar de longo prazo da família. A carta me acusava de causar danos irreparáveis aos laços maternos e fraternos ao manter a herança inteiramente em meu nome. Li a carta 2 vezes, depois a coloquei de lado e peguei o celular. Se eles queriam levar isso para o campo jurídico, eu os encontraria lá. Selena Voice concordou em me receber naquela tarde. Seu escritório ficava no 15º andar de um prédio no centro, as paredes decoradas com quadros celebrando vitórias em casos de trustes e heranças. Ela me ouviu sem interromper enquanto eu expunha a carta, os documentos falsificados e a tentativa de tomada da casa. A resposta dela foi imediata. Vamos enviar uma cease and desist, direta, documentada e definitiva. Eles não têm nenhum direito, não com esse trust em vigor. E vamos descobrir quem apresentou esses papéis falsos. Em menos de 48 horas, a carta estava a caminho do advogado da minha mãe e do endereço residencial dela. O documento citava as proteções legais do trust, advertia contra novas formas de assédio e deixava claro que qualquer tentativa futura resultaria em ação civil e, potencialmente, criminal. O investigador de Selena não demorou a encontrar o rastro. A transferência fraudulenta havia sido apresentada por meio de um serviço de registro de propriedades já sinalizado por atividade ilegal em vários estados. O nome vinculado à submissão, Belle Mercer. O número do selo do cartório nem sequer existia no registro estadual. Ver tudo ali, preto no branco, me deixou com uma raiva fria e constante. O aviso dos funcionários do condado na varanda tinha sido generoso e eles poderiam ter recuado. Mas, em vez disso, dobraram a aposta. Saí do escritório de Selena com o relatório guardado na bolsa, imaginando se aquilo seria suficiente para fazê-los parar. No fundo, porém, eu conhecia bem demais a minha família para acreditar que estava acabado. O primeiro sinal veio de um lugar inesperado, uma mensagem da minha prima Maris. Você precisa ouvir isso. Ela enviou um arquivo de áudio, e a voz da minha mãe preencheu minha cozinha baixa e calculada. Não quero falar mal dela, dizia Sylvia, mas a Rowena se aproveitou do papai quando ele estava fraco. Todo mundo sabe que ele não estava pensando com clareza quando assinou aqueles papéis. Maris não parou por aí. Logo vieram capturas de tela de um grupo de conversa, mostrando minha mãe espalhando a mesma história para um círculo de parentes, com Belle entrando na conversa sobre a justiça familiar e a motivos ocultos. Alguns primos ainda se juntaram, especulando que eu teria falsificado assinaturas, distorcendo os fatos até que ficassem irreconhecíveis. Enviei tudo para Selena. Ela não hesitou. Eles estão tentando transformar isso em uma guerra de reputação. Se deixar essa versão pegar, qualquer movimento seu será visto por essa lente. Nós vamos revidar com fatos publicamente. Durante 2 dias, montamos um documento de 12 páginas com todos os fatos, cada data e cada registro alinhados, a criação do trust, a transferência da propriedade, o rastro da fraude com o nome de Belle e os registros do condado desmontando cada acusação. Enviei para todos os parentes daquele grupo de conversa e para qualquer pessoa que minha mãe tivesse tentado influenciar. O assunto do e-mail era simples, a verdade completa. Em poucas horas, começaram a chegar pedidos de desculpa. Alguns eram curtos, só algumas palavras reconhecendo que haviam se enganado. Outros vinham com longas explicações sobre como minha mãe havia parecido convincente. Nem todos mudaram de opinião, alguns insistiram, me acusando de expor assuntos de família. Mas o impulso tinha mudado. As mentiras já não ficavam mais sem resposta. No fim da semana, o silêncio vindo do lado da minha mãe parecia mais pesado que qualquer réplica. Eu sabia que eles estavam se reorganizando. A notícia do novo emprego de Belle veio por um conhecido em comum, que achou ótimo estarmos ambas indo bem. Uma pesquisa rápida confirmou, ela havia entrado para uma imobiliária de luxo famosa por pregar ética e confiança do cliente. Não perdi tempo. Selena e eu reunimos os documentos da transferência fraudulenta, a verificação do selo notarial inválido e o aviso de fraude do condado em um único arquivo indexado. Enviei para o departamento de ética da empresa com uma nota curta.
Isto diz respeito à sua funcionária, Belle Mercer, e ao envolvimento dela em uma tentativa de fraude imobiliária. 3 dias depois, a firma a demitiu. O caso foi encaminhado ao Conselho Estadual de Licenciamento, que abriu uma revisão formal. Foi então que veio o contra-ataque. Belle contratou um advogado conhecido por manipular a opinião pública de forma agressiva. Ele retratou minhas ações como uma interferência maliciosa na carreira de uma jovem profissional, alimentando um blog local de negócios com declarações simpáticas a ela. Selena estava pronta. Enviamos ao Conselho de Licenciamento cópias certificadas de todos os documentos carimbados pelo tribunal, incluindo a carta de cease and desist, o relatório investigativo ligando a transferência fraudulenta a Belle e a declaração do condado durante o confronto na varanda. O Conselho confirmou o recebimento, garantindo que as provas permaneceriam no registro do caso. O barulho da mídia se dissipou assim que os fatos estavam claros. Eu quase podia ouvir o silêncio do lado deles, tenso, calculado, esperando pelo próximo movimento. Eu sabia que ele viria, e sabia que não podia desviar o olhar quando isso acontecesse. 2 meses depois, chegou um envelope branco simples, com o remetente de um escritório de advocacia em Salem. Dentro, a carta era breve. Todas as alegações contra mim foram retiradas. Nenhum contato adicional deve ser feito, exceto quando legalmente necessário. Li uma vez, depois dobrei cuidadosamente e guardei no meu arquivo. Sem triunfo, sem vanglória, apenas a certeza silenciosa de que um capítulo havia se encerrado. Naquele fim de semana, dirigi até Harbor Bay. A estrada de cascalho curvava em direção à casa, as folhas de bordo ardendo em cores de outono, e o mar se estendia prateado além. Dentro da casa, o ar carregava um leve cheiro de madeira envelhecida e do difusor de lavanda que eu havia deixado meses atrás. Caminhei lentamente por cada cômodo, a mão roçando as paredes de tijolos vermelhos, as fotografias, a poltrona gasta junto à janela, em meio à quietude. A voz do meu avô parecia ecoar: proteja o que vale a pena guardar. Eu compreendi agora que ele queria dizer mais do que a propriedade. Era meu direito escolher quem podia me alcançar, minha capacidade de manter minha dignidade intacta, minha paz inabalável. Na varanda, olhei para o horizonte até a luz começar a desaparecer, sabendo que eu decidiria quais portas permaneceriam fechadas dali em diante.